Os irmãos que trouxeram suas Bíblias, abram o livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Os irmãos fecharam, digam amém. Então, os irmãos procurando Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 1. Estaremos lendo alguns versículos. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Até aqui, meus irmãos, neste momento, curva da cabeça, fecha teus olhos, vamos falar mais um minuto com Deus. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus de poder e Deus de glória, é no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu chego diante da tua presença, gloriosa e poderosa, Deus, para te engrandecer, para te glorificar, te exaltar, Senhor. Te engrandecemos, Pai amado, te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por tudo que tens feito neste lugar, porque já podemos sentir a tua presença, Pai, através dos louvores que foram entoados a ti, ó Deus. Falaste no meio do teu povo através do louvor, ó Pai, mas assim, Pai amado, como diz a tua palavra, nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ó Pai. Eu creio, Deus amado, que através dos louvores tu preparou a terra, Deus, e neste momento eu te peço, Deus amado, usa-me, Senhor, usa-me, Deus, nas tuas mãos como instrumento, Pai, e todo instrumento tem que ser tocado, tem que ser soprado para que assim saia o som, ó Pai. Nesta noite, ó Pai amado, eu te peço que esta palavra que sairá deste altar, Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, Pai. E se porventura, Senhor, alguém entrou triste, que venha sair alegre, ó Pai. Se alguém entrou doente, que venha sair curado, Deus, pelo poder que é no teu santo nome, ó Deus. Faça o teu querer, faça a tua vontade nesta noite, Deus querido. E não entregue, Deus amado, em nome de Jesus, não despede ninguém vazio, Senhor, mas todos cheios da tua presença, Pai querido. Entrega a bênção e a vitória para cada um neste culto da vitória, ó Deus. É isso, Deus amado, que eu te peço, Pai, e eu te agradeço, amém. E graças a Deus, poder então a vossa assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra, onde nós lemos em Gênesis, capítulo de número 22, fala a respeito de Abraão. Abraão, todos que estão aqui já ouviram falar, porque este homem foi um homem escolhido por Deus para ser pai de nações. Este homem foi um homem escolhido por Deus, a quem Deus deu uma promessa, Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança. Muito foi falado e muito é pregado neste altar sobre Abraão. E nesta noite eu venho trazer até esta igreja uma palavra de fé, uma palavra de vitória neste culto da vitória. Mas não tem como começar a falar de Abraão sem contar e falar um pouco da sua trajetória. Nós folhamos um pouco mais para trás, não precisa abrir porque hoje não é culto de ensinamento. E no capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação.
O Senhor chama aquele homem para viver o extraordinário dele, para viver algo tão grande, porque o Senhor tinha algo grande para a vida de Abraão, assim como o Senhor tem algo grande para fazer na tua vida. Porque se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão, que não foi você que escolheu Jesus, não foi você que escolheu o nosso Deus, mas foi Deus que te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem coisas grandes para ti nesta noite, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que então Abraão sai do meio da sua parentela, sai e começa ali a trajetória de Abraão com Deus. Começa ali a promessa que Deus tinha com Abraão. Que promessa é essa? Fazer dele uma grande nação. E a Bíblia fala no capítulo 13, no capítulo 15, que Deus encoraja Abraão. Nós vamos ver que Deus encoraja Abraão. Talvez alguns irmãos perguntem o porquê. A Bíblia fala no capítulo 13 de Gênesis que Abraão sai do Egito junto com sua mulher e Ló, seu irmão. E chega no momento que eles se separam, como muitos já sabem a história, e eu não vou entrar nela. Só que quando Abraão sai para um lado, Ló sai para o outro, passa o tempo, e Ló é levado ao cativeiro, Ló é preso. E Abraão, alguém ainda foi até Abraão avisar Abraão que Ló tinha sido preso. Então Abraão, um homem poderoso, um homem de Deus, pega junto dele alguns homens e vai até onde estava Ló para libertar Ló do cativeiro. E Deus dá vitória para Abraão. Só que a Bíblia nos fala no capítulo 13, no capítulo 15, que Deus encoraja Abraão. O porquê? Abraão venceu aquela batalha, libertou a Ló, voltou para a sua terra com todos os seus bens, com tudo que era dele por direito que Deus tinha dado para ele. Só que Abraão temia que os povos vizinhos da sua terra poderiam vir contra ele novamente. Então a Bíblia nos diz que Deus encoraja a Abraão no capítulo 15. Deus diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor encoraja a Abraão dizendo: não temas, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu altíssimo galardão. O Senhor te encoraja nesta noite dizendo: eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço a tua vida, meu irmão, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele sonda a mente e o coração, Ele sabe o que você está passando. E nesta noite Ele te encoraja dizendo: eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo. E todos sabem que o escudo Ele está na frente. Então eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, neste culto da vitória, que se você crê na vitória de Deus, Ele vai te entregar. A batalha pode até estar difícil, a luta pode até estar grande, mas o Senhor está dizendo para Abraão: eu sou o teu escudo. O Senhor é o teu escudo nesta noite. O Senhor é teu escudo para você vencer essa batalha. E se Ele é teu escudo, quer dizer que Ele está à frente, e contra Ele ninguém pode, porque Ele é o Deus dos deuses e todo o poder está em suas mãos. Amém? E a Bíblia fala que então foi passando, e a promessa de Deus era fazer de Abraão uma grande nação. E as coisas vão acontecendo. Só que Abraão sabia que para ele ser uma grande nação, ele teria que ter um filho também. O porquê? Por causa que a gente sabe que quando falece um pai, falece alguém, continua o seu legado através do seu filho, não é assim? Quando a gente tem um testamento, quando alguém tem um testamento, a gente sabe que quando o pai falece, quem toma conta, quem continua o caminhar é o seu filho. Mas Deus não tinha ainda dado para Abraão o filho da promessa. Muitos vão dizer: mas Abraão já tinha filho? Tinha, mas ainda não era o filho da promessa. E Deus então fala a Abraão, no capítulo 15, no versículo 17: e sucedeu que pôs o sol, houve uma escuridão, e eis o forno de fumaça,
e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Abraão aproveita no capítulo 15, antes de eu entrar aqui neste versículo 17, aproveita no capítulo 15, quando Deus encoraja ele e diz: então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão, um tempo está passando e ainda não teve filho. Só que havia só um homem na sua casa. Este homem era Eliezer, o seu mordomo. Então Abraão pensa: Deus, o Senhor não está me dando filho, o Senhor não me deu ainda um filho. Eu irei morrer, eu irei, como todos sabem que um dia chega para todos, e eu não tenho herdeiros. Então Abraão pede a Deus um filho. Só que Abraão está pensando ali, está dizendo: eu só tenho na minha casa Eliezer. Mas se Deus prometeu e Deus deu a Abraão uma palavra e disse que faria dele uma grande nação, não é Eliezer, não é um segundo homem, não é alguém diferente que será uma grande nação, não. Vai nascer de Abraão, vai ser filho de Abraão, vai ser o filho da promessa. Você vai ver, eu vou entrar, que vai ser o herdeiro de Abraão. Não vai ser Eliezer que vai tomar conta das coisas de Abraão, não. Vai ser Isaque, o filho da promessa. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. O homem talvez possa até se esquecer. O tempo foi passando, talvez Abraão possa dizer: será que o Senhor se esqueceu? Não, o Senhor não se esquece. É no tempo dEle, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Você nesta noite pode estar aqui pensando: será que o Senhor se esqueceu da minha promessa? E eu venho te alertar nesta noite, meu irmão e minha irmã, que Ele não esqueceu da tua promessa. A tua promessa vai chegar em nome de Jesus. E o que eu tenho que fazer com o Rafael? Continue prevalecendo, continue na presença do Senhor, porque o Senhor vai te entregar a bênção e a vitória que Ele te prometeu em nome de Jesus. E no versículo 17, meus irmãos, você leu: Deus faz uma aliança com Abraão. Você vê que quando eu comecei esta palavra, eu disse que Abraão foi chamado para viver o extraordinário com Deus. As coisas já estão acontecendo, é só bênção atrás de bênção. E foi passando que Deus faz uma aliança com Abraão. E mais uma vez Ele diz que daria as terras, que eu li aqui, para as suas descendências. Mas aí talvez Abraão possa perguntar: mas quem é minha descendência? Se Abraão tinha pedido um filho a Deus porque não tinha herdeiros, não tinha descendência, só Eliezer, seu mordomo. Mas como eu disse, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia nos fala que então foi passando o tempo, Abraão foi avançando de idade, a idade foi chegando para Abraão, e no versículo de número 21, nasce a tão sonhada promessa que Deus tinha dito a ele, o filho a quem Deus prometeu a ele. Nasce Isaque, o seu filho. E a Bíblia nos diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. O Senhor prometeu, o tempo foi passando, as coisas foi passando, mas a palavra de Deus diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Tudo pode passar, mas se Deus te deu uma palavra e Ele prometeu para ti, Ele vai te cumprir em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Talvez Abraão já tenha até se esquecido, claro que não, meu irmão, mas vamos usar um termo. Abraão poderia até ter se esquecido dessa promessa pelo tempo que foi passando, mas chega um momento que Deus vem e coloca a promessa em sua mão. Talvez você possa estar pensando: já até me esqueci do que Deus me prometeu, mas eu quero te dizer, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Deus vai te entregar a bênção em nome de Jesus nesta noite, amém? Amém. E a palavra de Deus diz: o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez. O Senhor a Sara como tinha prometido, e conheceu Sara e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice.
Ao tempo determinado, Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então Abraão dá o nome ao filho. Deus prometeu, Deus cumpriu. A Bíblia é bem clara e diz que Deus deu conforme tinha dito. Mas Abraão já era velho, Sara já era velha. Mas não importa o tempo, não importa a idade, não importa o momento, se Deus prometeu, Ele cumpre, porque para Deus não importa a idade, para Deus não importa o tempo, para Deus não importa nada. A única coisa que para Deus importa é cumprir com a sua palavra. Talvez você esteja nesta noite, esteja pensando: olha, já faz tanto tempo, eu já estou tão velho, creio eu que nem vou ver as promessas de Deus. Há uma promessa maior da Bíblia, que é a terra prometida, e Deus vai te entregar em nome de Jesus. A promessa que Deus fez, Ele vai te entregar em nome de Jesus. Mas para isso, temos que continuar prevalecendo. Muito foi falado em vitória, muito foi falado em louvores, passando pelo meio da dificuldade, mas sabemos que sempre Deus está conosco, sabemos que Deus sempre é o nosso escudo. Amém? Então chegamos no capítulo de número 22, que diz: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque o seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No capítulo 21, o Senhor dá a Abraão um filho, o filho da promessa. Com certeza, meus irmãos, a Bíblia fala aqui que Isaque cresceu, foi desmamado, já era um homem, um jovem, e talvez, eu não sei o porquê, talvez podemos ficar sem entender o porquê que Deus pede a Abraão e Isaque, se a recém ele tinha prometido, o filho da promessa era Isaque. Talvez com esse amor de pai, não sei, eu não posso estar aqui falando de Abraão, algo que talvez não sei, mas supondo, Abraão talvez começou a passar mais tempo com Isaque, porque todos os pais sabem que quando o filho é nascido, a gente fica ali na volta, querendo estar mais perto. Talvez Abraão tenha se esquecido um pouco, ficado um pouco afastado, não fazia mais coisas como fazia antigamente. Então Deus chega a Abraão e pede a ele o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. E a Bíblia diz que o Senhor chama ele, Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor diz: pega agora o teu filho, o teu único filho, e vai até uma montanha, até um monte, até a terra de Moriá, no monte que eu te mostrarei, e ali me oferece o teu filho ao holocausto. Abraão, em nenhum momento a gente vê na Bíblia que Abraão retrucou o que Deus pediu. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia que Abraão indagou a Deus. Mas a gente vê na Bíblia, no versículo de número 3, que quando o Senhor termina de falar, passou-se um tempo, e a Bíblia diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão não demora. Quando Deus fala com Abraão e pede o seu filho, e explica para ele: ó, vai que eu vou te mostrar. Abraão não fica um tempo, ou não fica se lamentando, não. A Bíblia é bem clara e diz: se levantou Abraão. Porque eu disse na pregação, algum tempo atrás, quando teve essa campanha aqui, a demora em obedecer traz a perda de tempo e faz endurecer o coração. Se Abraão
Quando Deus chama ele e fala com ele, pede o seu filho como sacrifício. Se Abraão demorasse, se Abraão ficasse mais um tempo ali, esperando, pensando no que Deus tinha pedido, talvez o seu coração poderia endurecer. Talvez o seu coração poderia se encher de palavras que não seriam de Deus. E Abraão não ia cumprir com aquilo que Deus prometeu, que Deus pediu para ele. Só que não, a Bíblia é bem clara que Abraão se levantou, tomou o seu filho, tomou o seu jumento, cortou a lenha, preparou tudo e foi. Quando Deus te pede algo, meu irmão, não fique perdendo tempo. Faça o que Deus está pedindo. Por causa que muitas vezes a gente fica pensando, a gente fica perdendo este tempo. E o coração vai endurecendo, a gente vai perdendo a presença, não vai cumprindo mais com o que o Senhor tem pedido. E quando vê, a gente já está longe da presença. Mas Abraão sabe que Deus chamou ele para ser pai de nação. Abraão sabe que Deus chamou ele para viver o extraordinário. Deus te chamou para viver o extraordinário dele. Deus te chamou para viver coisas boas na presença dele. Não deixe o teu coração se endurecer. Continue na presença, continue firme e obedecendo essa palavra, porque o Senhor tem coisas boas para você. Amém? Então Abraão se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E a Bíblia diz que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão toma tudo, pega a lenha, pega tudo. Porque Abraão já sabia como é que funcionava fazer um sacrifício. Então Abraão ele não vai ir despreparado. Mesmo que Deus tenha pedido aquilo que ele tanto amava, aquilo que ele tanto ama, o filho da promessa, Abraão não iria ir despreparado. E a Bíblia fala que então Abraão se levantou e foi. Abraão caminha 3 dias. E a gente vê na Bíblia que parece que em nenhum momento ele falou. Pode ter caminhado esses 3 dias angustiado, triste, para baixo, mas ele resolveu confiar. E assim é muitas vezes na nossa caminhada. Vai ter dias que nós vamos caminhar triste. Está certo que em nenhum momento nós vamos passar esta batalha, porque a Bíblia fala que Abraão foi o homem mais provado, mas também foi o homem mais abençoado. Mas tem vezes que nós vamos caminhar em nossa caminhada como crente, e vai ter dias que nós vamos estar para baixo, vai ter dias que nós vamos estar feridos, vai ter dias que o inimigo vai vir e vai nos ferir, palavras vão nos ferir, mas eu quero te dizer, confia no Senhor. Não desiste desta caminhada, continue caminhando, porque Deus tem coisas grandes para você. Abraão resolveu confiar. Confia no Senhor teu Deus, porque Ele vai te entregar a vitória em nome de Jesus. Porque, como diz aquele louvor, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Se o Senhor te pediu, se o Senhor confiou a ti uma prova, se o Senhor confiou a ti uma batalha, porque Ele sabe que tu podes carregar. E eu quero te dizer que em nenhum momento Ele vai te deixar só. Talvez Abraão possa, naquela caminhada de 3 dias, em silêncio, Abraão pode ter pensado, será que o Senhor me abandonou? O Senhor não fala mais comigo? Mas ele continuou crendo e tendo fé. Talvez você possa estar pensando, será que o Senhor não fala mais comigo? Será que é algo que eu fiz? Será que a presença do Senhor se afastou de mim? Será que Deus não está mais trabalhando em prol de mim? Sim, o Senhor está trabalhando, porque o Senhor trabalha até no silêncio. Só que muitas vezes a gente tenta entender o trabalhar de Deus, mas o trabalhar de Deus não é o mesmo nosso trabalhar. O pensamento de Deus não é o mesmo nosso pensamento. Deus trabalha diferente, Deus trabalha no silêncio. Talvez você possa, Deus não está escutando a voz de Deus, talvez você possa pensar que Deus não está mais falando contigo. É porque Deus está trabalhando no silêncio. Apenas confie no Senhor e continue caminhando, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Então, a Bíblia fala que ao terceiro dia
levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Eu fico imaginando, meu irmão, aquele homem caminhando. Se a Bíblia fala que ele levantou os olhos, para ele levantar os olhos, só que ele tem que levantar e inclinar a sua cabeça. Aquele homem vinha com a cabeça baixa, triste, pensando em tudo, eu tenho certeza. Só que a Bíblia fala que Deus ia mostrar para ele. E chegou o momento, no terceiro dia ele levanta a cabeça e vê aonde era o monte que o Senhor pediu que ele fosse para entregar o seu filho. Então Abraão viu o lugar de longe e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabe, ninguém mais sabe, só Abraão sabe que Deus pediu Isaque como sacrifício. Só que quando Abraão chega ao monte, ele olha para os seus servos e diz: ficai-vos aqui, que eu e o menino vamos subir, e depois de havermos adorado, nós vamos descer. Abraão já sobe aquele monte, já sobe aquele lugar de sacrifício, profetizando: olha, eu sei que o Deus pediu Isaque, mas eu vou profetizar que o cordeiro para si Deus vai prover. Abraão já sobe profetizando, Abraão já sobe com fé, mesmo com o coração doendo, mesmo com o coração ardendo. Abraão resolve, mais uma vez eu digo, confiar nas palavras de Deus. Muitas vezes vai doer, eu sei, muitas vezes a batalha vai ser grande, mas nós devemos confiar porque Deus é fiel. Nós devemos confiar porque a Bíblia diz lá, como eu li no capítulo de número 15, o Senhor encorajou a Abraão, dizendo: eu sou o teu escudo. A batalha vai ser grande, mas Deus é o nosso escudo. Deus vai pelejar por nós em nome de Jesus. E a Bíblia fala então que Abraão sobe ao monte e disse a Abraão aos seus moços: ficamos aqui que o jumento e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isaque não está sabendo de nada, mas Abraão pega a lenha para preparar o sacrifício, pega tudo que tem que pegar. Abraão não deixa nada para trás, porque ele sabe que mesmo que doa, mesmo que seja difícil para ele aquilo ali, foi Deus que o pediu, foi Deus que confiou a ele. Então ele não vai fazer de qualquer jeito, ele já vai ir preparado. E assim é na nossa vida. Deus confiou a você alguma coisa, Deus confiou a você porque Ele sabe que você pode. Deus confiou a nós algo, e eu quero te dizer que a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, porque foi Deus que nos confiou, foi Deus que nos colocou na prova, foi Deus que nos confiou porque Ele crê que nós somos fortes. Deus confiou a Abraão naquela prova, e Abraão não sobe aquele monte sem levar tudo que ele vai precisar. E a Bíblia fala que ele então coloca lenha sobre Isaque, e ambos sobem juntos. E cada vez que vai chegando mais perto do lugar, chegando mais perto do monte, lá em cima do monte, a dor de Abraão continua apertando o seu peito. Mas mesmo assim, em nenhum momento a Bíblia fala que Abraão pensou em recuar, não. A Bíblia só fala que Abraão confiou. Abraão confiou. Às vezes o que o inimigo quer é que nós pensamos em recuar, voltar para trás. Mas Abraão se lembra da promessa que Deus fez. Quando Abraão se lembra da aliança que Deus fez. Quando o inimigo pensar que você vai voltar para trás, o inimigo tentar fazer você voltar para trás, lembre da promessa que Deus fez a você. Lembre da aliança que Deus fez com vocês, porque Ele sabe e você sabe que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele fala. O inimigo pode até pensar que você voltaria,
Mas nessa noite, talvez você possa até ter entrado aqui, pensando em retroceder, pensando em voltar para trás. Mas o Senhor está dizendo: lembre-te da promessa, lembre-te da aliança, e continue firme, porque Ele vai te abençoar em nome de Jesus. E disse, então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Chegou o momento que Isaque vê tudo que ele precisava, que Abraão precisava para fazer o holocausto, para fazer o sacrifício. Mas só faltava algo, e era o principal, que era o cordeiro para fazer o sacrifício. Mas a Bíblia não fala que Abraão disse: olha, meu filho, o Senhor te pediu como sacrifício. Não, a Bíblia fala que Abraão disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Mais uma vez Abraão profetiza que o cordeiro para si Deus proverá. Lá embaixo ele usa a fé dele e diz: nós vamos adorar, nós vamos buscar o santo nome do Senhor e vamos descer nele, mas sabendo que Deus tinha pedido o seu filho. E agora chega o momento que Isaque pergunta a ele: cadê o cordeiro? E ele diz: o cordeiro para si Deus proverá. É Deus que provê, meu irmão. Não fique abalado, não fique triste, não fique angustiado, porque é Deus que vai prover na tua vida, é Deus que vai prover na tua casa, é Deus que vai prover na vida do teu filho, é Deus que vai prover na vida do teu marido, é Deus que abre porta, é Deus que vai entregar a bênção, é Deus. Só continue confiando em Deus e continue subindo. O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. O teu socorro vem do Senhor, meu irmão. Então só continue olhando para Ele e caminhando, porque é Ele que vai cumprir na tua vida, amém? Então disse Abraão: o cordeiro para si, para o holocausto, meu filho. Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Abraão chega no lugar onde Deus falou, começa a preparar tudo, coloca a lenha, prepara o holocausto, prepara o lugar para o sacrifício. E ainda com aquela pergunta que Isaque fez: e o cordeiro? E ele, sabendo que o cordeiro teria que ser Isaque, só que ainda ele continua indo até o fim, cumprindo com a palavra e com aquilo que Deus o confiou. Em nenhum momento Abraão pensa em voltar para trás. Ele quer cumprir com a palavra, porque ele sabe que se Deus chamou ele, se Deus provou ele, é porque Deus tem algo grande para ele. Se Deus provou você, é porque Ele tem algo grande para você, em nome de Jesus. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Então ele prepara tudo e chega o momento de ele pegar Isaque, seu filho, a quem ele amava, a quem ele ama, e colocar sobre a lenha. E o que é tão interessante nessa palavra, que também Isaque, sem saber de nada, em nenhum momento, quando Abraão chama ele para ir para o holocausto, quando Abraão coloca ele ali para ser sacrificado, em nenhum momento Isaque retruca o seu pai. Em nenhum momento Isaque tenta fugir, tenta voltar. Não. Os dois continuam confiando. Os dois continuam pensando em Deus e sabendo que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Isaque em nenhum momento retruca o seu pai. Ele apenas
vai cumprir com aquilo que seu pai pediu, com aquilo que Deus pediu para ele. Isaac em nenhum momento, e a Bíblia fala que então deitou Abraão, Isaac sobre a lenha, estendeu Abraão, diz assim, e chegaram ao lugar que Deus lhe disser, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, e disse-lhe, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão sobe o monte, já profetizando que ele iria com o filho e ele voltaria com o filho. Abraão chega quando Isaac pergunta, e o cordeiro onde está, o Abraão vai lá e profetiza mais uma vez, o Senhor proverá. Só que chega a hora que Abraão deitou Isaac sobre a lenha, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão foi até o fim, cumprindo com aquilo que Deus o pediu. Temos que ir até o fim, cumprindo com aquilo que Deus nos pediu. Temos que ir até o fim da nossa vida, mesmo que esteja doendo, mesmo que na caminhada esteja feridas, mesmo que na caminhada alguém nos machuque, mas Deus está te chamando e Deus te escolheu, e nós temos que fazer o quê? Ir até o fim com o que Deus nos pediu, ir até o fim cumprindo com a palavra do Senhor. Você e eu temos que ir até o fim da nossa vida cumprindo com esta palavra, porque é só assim, cumprindo com a palavra do Senhor, que nós vamos ter êxito na nossa vida. É só assim que nós vamos ter posse da nossa vitória. É só assim que Deus vai prover para a nossa vida, porque Deus não provê para quem é desobediente, Deus provê para quem é obediente e cumpre com a sua palavra. Então me diz, eu digo, Abraão cumpriu com a palavra de Deus, e Deus proveu para Abraão. Assim vai ser na tua vida, meu irmão e minha irmã, se você crê nesta noite. Se você está cumprindo com a palavra, se você está sendo obediente a Deus, te prepara, porque a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Te prepara, porque a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua família, em nome de Jesus. E a Bíblia fala então que Abraão pega o cutelo, e quando ele vai sacrificar o seu filho, uma voz do céu brada a ele e diz, Abraão, Abraão. E Abraão mais uma vez diz, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele estava travado pelos chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Amém? A voz de Deus brada a Abraão dizendo, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei, e não me negastes nem o teu único filho. E quando Abraão está ali para imolar o seu filho, ele está com a cabeça, com os olhos em Isaac. Só que quando a voz de Deus brada, Abraão abre os seus olhos, e quando ele olha, ele vê a providência de Deus. Abraão sabia que Deus tinha pedido era Isaac como sacrifício. Só que Abraão subiu no monte. Abraão caminhou 3 dias. Abraão passou por dor. E ele sabia que o Senhor pediu foi Isaac. Mas mesmo assim, quando o Senhor disse para ele que não era para fazer nenhum mal, e ele olha, ele levanta os seus olhos e vê o cordeiro,
Ele pega aquele cordeiro e coloca sobre a lenha, e ali ele faz o sacrifício. Eu não estou entendendo. Abraão já subiu no monte, preparou tudo, mas Deus tinha pedido a Isaac. Só que agora Deus diz: não faça nenhum homem nenhum. Abraão não vai descer sem fazer o sacrifício. Abraão não vai descer, Deus pediu para Isaac, agora eu vou descer e vou seguir a minha vida. Não. Se Abraão subiu para fazer o sacrifício, seja com o que for, Abraão vai sacrificar a Deus, porque ele crê que Deus tem todo o poder em suas mãos. Você esta noite subiu ao monte dos montes, que é a igreja. Talvez você tenha entrado por aquela porta de qualquer jeito. Nesta noite eu quero te dizer que o Senhor não aceita mais sacrifício humano de pessoas. O Senhor também não aceita mais sacrifícios de animais. Mas ainda o Senhor aceita sacrifício de jejum. Ainda o Senhor aceita sacrifício de oração. Ainda o Senhor é o teu sacrifício. E se você vem nesta noite, não desça da mesma forma que você chegou aqui. Não volte para a tua casa da mesma forma que você chegou aqui, porque o Senhor está provendo nesta noite para a tua vida. Sacrifica para o Senhor, dá glória para o Senhor, exalta o nome dele, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. O problema é que tem vezes que a gente chega aqui na igreja, no monte dos montes, sabendo que o Senhor quer sacrifício, e queremos voltar para a nossa casa receber o milagre, mas não queremos sacrificar. Mas Abraão não pensou assim: pode ter pedido meu filho, mas se ele proveu, eu vou sacrificar. Não podemos descer do monte, não podemos voltar para a nossa casa da mesma forma que nós entramos aqui na igreja. Algo diferente nós temos que sentir. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer prover na tua casa, o Senhor quer prover na tua vida, mas para isso tem que ter sacrifício e adoração, sacrifício e adoração, sacrifício e louvor. O Senhor está pedindo sacrifício. Meus irmãos, entendam uma coisa: Abraão não desceu sem fazer sacrifício. Pode ter Deus pedido Isaac sacrifício, e Deus ter dito que não era para sacrificar, não era para fazer mal ao menino, mas lá no monte teve providência de Deus. A providência de Deus é no monte, viu, meu irmão? A providência de Deus é aqui na igreja. Muitas vezes você pode pensar: para que eu vou à igreja? Para que eu vou precisar ir à igreja? O que eu quero na igreja? A providência para Abraão foi no monte. A providência para a vida de Abraão foi no monte. É aqui que Deus provê, é aqui que Deus abençoa, é aqui que Deus não deixa faltar. Assim como teve dois louvores que foi cantado, um pelo irmão Jefferson e o pastor Gabriel, e outro pelo coral que cantou aqui. Deus não deixa faltar nada, mesmo na hora difícil, mesmo na hora passando pelo vale. É Deus que é o nosso escudo, é Deus que dá a providência para mim e para você, em nome de Jesus. E a Bíblia fala então que Abraão olhou e viu a providência, pegou aquele cordeiro, colocou sobre a lenha e sacrificou ao Senhor aquele cordeiro. E a Bíblia fala: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Aonde você está, meu irmão? Você está no monte do Senhor. E se você está no monte do Senhor, Deus já está provendo para a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está provendo para pessoas aqui neste lugar. E se você entrou aqui triste, se você entrou passando por alguma batalha, eu quero te dizer: continue firme, cumprindo com a palavra, porque vai doer, vai machucar, mas é Deus que vai prover para a tua vida, em nome de Jesus. É Deus, meu irmão. É Deus. Às vezes nós queremos esperar em homem, às vezes nós queremos esperar em qualquer outra coisa,
mas a providência vem de Deus. Mais uma vez eu repito o que o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Para que andar com a cabeça para baixo? Te coloca de pé nesta noite em nome de Jesus. Para que andar cabisbaixo? Se o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que veio meu socorro. Se Abraão subiu ao monte, foi lá que veio a providência. O monte, ele não é assim. Você sabe, quem já foi na cidade de Erval, e quem todo mundo sabe que o monte, ele é assim, ó, é um lugar alto, e você está no monte, no lugar mais alto. Apenas dê sacrifício para o Senhor, porque o resto é Deus que vai prover na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, essa noite, se esta palavra falou com você, se você precisa de uma oração, você tem passado por algo tão difícil, você tem passado por batalhas, todo mundo passa por batalhas, alguns passam com batalhas maiores. Se você tem passado por angústias, o inimigo tem tentado colocar no teu coração, dizendo: volta para trás, porque lá é melhor. Volta para trás, não precisa sacrificar, precisa sim. Volta para trás, não precisa entregar o teu filho, precisa sim, porque o Senhor te chamou para fazer uma grande nação. O Senhor te chamou para fazer de ti uma grande nação. O Senhor fez uma aliança contigo. Apenas que o que Ele quer? Sacrifício. Se você precisa de uma oração, passe aqui na frente em nome de Jesus. Tem passado por lutas, as lutas estão grandes. Passe aqui na frente em nome de Jesus. Se você tem vergonha, pode ficar no teu lugar mesmo, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode operar aqui na frente, mas Ele vai operar no teu lugar em nome de Jesus. Você vai estar clamando, você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que tem feito você ficar com aflição, e Ele vai te entregar a vitória em nome de Jesus nesta noite. Amém, meu irmão? A providência vem de Deus. A providência vem do Senhor teu Deus. Elevo meus olhos para o monte, o teu socorro vem do Senhor, meu Deus. A providência vem de Deus, meu irmão. Pare de esperar em pessoas, pare de esperar no fulano, no ciclano. Começa a esperar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. É Deus que vai fazer na tua vida, é Deus que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Curva a tua cabeça nesta noite, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai celestial, é no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu chego diante da tua presença gloriosa, ó Deus. Já podemos sentir a tua presença neste lugar, ó Pai. Já podemos sentir, Senhor, que o teu Espírito Santo está caminhando no meio da igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu chego diante de ti juntamente com a tua igreja, ó Pai. E eu te peço neste momento, ó Pai querido, essas pessoas que vieram até o monte, o maior dos montes, que é a tua igreja, Senhor, e estão aqui neste momento talvez chorando, estão aqui se sacrificando, ó Deus. E eu te peço, Deus de poder, Deus de Abraão, ó Deus que cura, Deus que liberta, Deus que restaura, que tem todo o poder em sua mão, Deus de providência. Eu te peço neste momento, se porventura tem alguém aqui, Senhor, que está precisando de uma cura, de uma libertação, ó Deus, em nome de Jesus eu determino a cura sobre a vida dessa pessoa, ó Pai. Eu determino a vitória, Senhor, eu determino a libertação, ó Deus. Entrega a bênção para os teus filhos que estão aqui nesta noite, Deus. Deus amado e Deus poderoso, se há alguém aqui, Deus, que a caminhada, Senhor, está difícil, que a luta está grande, ó Deus, mas eu sei que Tu és Deus e que Tu em nenhum momento desampara os Teus filhos, ó Pai. Que neste momento essa pessoa possa sentir o arrepio do Espírito Santo, que neste momento essa pessoa possa sentir a presença do Espírito, o Espírito Consolador que está, Senhor, conosco todo dia de nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, começa a tocar no Teu povo, ó Deus. Enche, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Começa a encher essas pessoas que estão aqui na frente, ó Pai. Começa a tocar o Senhor aí no meio da Tua igreja. No meio da Tua igreja, começa a fazer um milagre, ó Deus. Entrega a bênção para os Teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Porque é no monte do Senhor que se proverá, aleluia. É no monte,
monte, começa a sacrificar, começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia, começa a chorar na presença, porque neste momento o Senhor está tocando, neste momento o Senhor está operando um milagre, e há de ter testemunho no meio da igreja, porque você subiu de um jeito, mas você vai voltar para a sua casa, vai voltar diferente, cheio da presença, cheio do toque do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Não volte para a tua casa do mesmo jeito, porque o Senhor quer fazer milagre na tua vida, o Senhor quer fazer milagre na tua casa, o Senhor quer fazer milagre na tua família, aleluia. Não, meu irmão, para a tua casa do mesmo jeito. Começa a sacrificar, porque a providência vai chegar. Começa a sacrificar, porque a providência vai chegar. Eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele fará por você. E nessa noite, se você entrou aqui amedrontado, se você entrou aqui triste, se você entrou abatido, eu quero te dizer as palavras que o Senhor falou para Abraão. Abraão, eu sou teu escudo. Abraão, eu sou teu escudo. O Senhor é teu escudo nesta noite. É o Senhor que vai te proteger. É o Senhor que vai lutar por você em nome de Jesus. Deus Pai, Tu conheces, Deus amado, o coração de cada um que está aqui, ó Deus. Tu conheces o coração do teu servo, das tuas servas que estão aqui, ó Pai. Tu sabes, Tu conheces o íntimo dos íntimos, ó Deus. Eu não sei nada, pequeno sou eu, Pai, mas Tu és grande, Pai. E eu te peço neste momento, toca no coração, ó Deus. Toca na vida desta pessoa agora, Senhor. Dá força para ela continuar caminhando e para que ela comece a ver a providência de Deus. Porque Deus está chamando para fazer de ti uma grande nação. Deus está chamando para fazer uma aliança contigo. Quando você estiver triste pensando em desistir, lembre da aliança, porque Deus prometeu. Deus prometeu a terra para as descendências de Abraão. Deus prometeu uma terra para você e você vai receber em nome de Jesus. E aí, meu irmão, quero te dizer uma coisa: a terra não vai ser só para você, não. A terra vai chegar até as suas descendências. A terra vai chegar até a descendência dos teus filhos. Pode estar longe da presença, mas vai chegar a terra em nome de Jesus até as tuas descendências. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. O Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. E Deus é Deus do Todo-Poderoso. E nesta noite, você que crê, levanta a tua mão para cima. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. E receba a tua vitória agora em nome de Jesus. E vai haver testemunho. Vai haver testemunho de cura. Vai haver testemunho de providência. E boas pessoas vão olhar e vão dizer: no monte do Senhor se proveu. Aonde foi que tu foi curado? No Senhor eu fui curado. No monte do Senhor chegou a providência. E pessoas vão olhar e vão ver que ainda há o milagre de Deus na sua casa. Ainda o Espírito Santo habita em nosso meio. E eu creio que Deus fez milagre nesta noite em nome de Jesus. Você que crê nessa noite, receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba o teu milagre e não volte para a tua casa do mesmo jeito, porque Abraão subiu de um jeito. Abraão subiu pensando em sacrificar o seu filho. Abraão subiu triste. Mas quando Abraão desce, ele desce com a sua vitória. Quando Abraão desce, ele desce com o seu filho. Quando Abraão desce, ele desce dizendo: Deus proveu o cordeiro, e Deus vai prover na tua vida em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, pode voltar para o teu assento. Só quero dar os anúncios da obra do Senhor. Já estamos abençoados por Deus nesta noite, aleluia. Vamos terminar este culto, é com Abraão descendo do monte, aleluia, com a nossa bênção, em nome de Jesus, porque até o dia de hoje, aleluia, no monte do Senhor se proverá, aleluia. Glória a Deus, quantos foram abençoados pelo Senhor? Aleluia, meus irmãos, graças a Deus. Sexta-feira
Às 8 horas, ensaio do coral Firmados na Rocha, em nome de Jesus. Sábado, às 4 horas, Sementes do Reino, em nome de Jesus. Depois tem o ensaio da juventude às 6 horas. E também tem o culto na cidade da Rio Grande às 7h30, em nome de Jesus. E no domingo é o culto da família às 7 horas neste lugar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, são só esses os anúncios. Em nome de Jesus, estamos abençoados. Então vamos orar e finalizar este culto em nome do Senhor Jesus. Leve a bênção de Deus para a tua casa, meu irmão. Em nome de Jesus, chega na tua casa, ministra a bênção, porque nós estamos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oramos ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, grandioso Senhor das nossas vidas.